Meus queridos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, não é assim não que se respondia no sertão há alguns tempos atrás. Porque, na verdade, eu estou aqui representando em parte os sertões nordestinos, a missão Juvep, a missão que eu faço parte, como Dom Alexandre falou, e eu quero agradecer-lhe muito a oportunidade de estar com os irmãos neste final de semana. Há 37 anos atrás, Dom Alexandre pregou num dos cultos inaugurais da missão Juvep, de forma que o querido bispo faz parte da nossa história, desta saga de 37 anos, através dos quais tivemos a graça de plantar mais de 90 igrejas, em parceria com 12 diferentes denominações genuinamente evangélicas. Inclusive, as primeiras igrejas luteranas dos sertões foram plantadas em parceria conosco. Além dos sertões nordestinos, a missão Juvep também foca os povos minoritários que predominam na região Nordeste. Sabe quais são? Ciganos, quilombolas e indígenas. Então, temos esse grande desafio. E a Juvep é uma missão evangélica cujo propósito é assessorar igrejas locais para ajudá-las a cumprir o mandato missionário de Deus, que deseja que o Evangelho de Cristo seja pregado a todo homem, a toda mulher, alcançando todos os povos ao redor do mais belo e, sem dúvida, mais problemático planeta da Via Láctea. É o mais belo, irmãos, mas por nossa causa, depois da queda, se tornou também o mais problemático. Meus queridos, é com muita alegria que estamos aqui, e antes de começarmos a pregação bíblica propriamente dita, no texto que já foi lido, eu quero contar duas histórias, daquelas histórias muito tocantes que nós nunca nos esquecemos e que aconteceram conosco no campo missionário. A primeira vem lá de uma pequena cidade do sertão da Paraíba chamada Itaporanga. Uma pequena igreja naquela cidade tinha um programa de rádio que era ouvido por cerca de 50 mil pessoas em cerca de 9 a 11 municípios da região. A pequena igreja estava sem condições financeiras de cumprir os compromissos financeiros com a rádio, e naquele domingo o pastor fez um veemente apelo para que os irmãos fizessem um esforço para o pagamento da mensalidade do programa de rádio. E uma irmã, que morava a 6 quilômetros no sítio Cipó, ela ficou muito tocada com aquilo, e quando, após o culto, voltou para casa, aquele caminho de roça, debaixo daquele céu estrelado, que em nenhum lugar tem tão bonito quanto lá no sertão, já cantava em poesia Catulo da Paixão Cearense. E, meus irmãos, ela foi conversando: Tota, a gente tem que fazer alguma coisa, esse programa não pode sair do ar porque alcança muita gente. E Tota, seu marido, disse: mas mulher, o que é que a gente tem? Era um casal realmente muito pobre. Eles moravam numa casa de taipa, e a casa de taipa, com o passar dos anos, ela vai afundando. Piso de chão batido, cobertura de palha. Viviam muito sacrificadamente, eram meieiros. Sabe o que é meieiro? Que planta na terra dos outros, e a metade da produção é sua e a metade é do dono da terra. Imagina ser meieiro no sertão da Paraíba, com todas essas dificuldades de água, de chuva, de secas periódicas. Mas eles foram conversando naqueles 6 quilômetros, até que, quase chegando em casa, a irmã Lourdes teve uma boa ideia, porque geralmente as mulheres têm ideias melhores do que os homens. Já sei o que é que nós vamos dar. Nós vamos dar para o programa, para o trabalho de Deus, o que de melhor a gente tem: o galo do terreiro. E Tota, como não era besta, não podia de modo algum contradizer, e concordou. E no outro dia, na segunda-feira, a irmã Lourdes levou e entregou ao pastor da igreja. Ele ficou um pouco assim, sem saber o que fazer com aquela oferta inusitada,
e compartilhou com o diretor do seminário da JUVEP, ali no sertão da Paraíba, para ajudar os sertanejos a se prepararem para o ministério, para plantar igreja naqueles povoados, naqueles lugares difíceis do sertão. O diretor do nosso seminário ficou muito impressionado com aquela oferta tão generosa, daquela mulher que decidiu dar o que de melhor eles tinham. E fez então um artigo e compartilhou com algumas pessoas e chegou nas mãos do pastor Jeremias Pereira, parceiro da JUVEP já há muitos anos, que ama o sertão, ficou tocado com aquela oferta, compartilhou no domingo à noite na igreja e na segunda-feira telefonou para o seminário da JUVEP e disse ao diretor: Pedro, estou depositando uma oferta, porque eu li aquele artigo, a oferta do Galo me quebrantou o coração e esta oferta vai garantir 2 anos de programa. Mas, irmãos, o pastor Jeremias é um grande pregador e foi pregar numa igreja em Toronto. E no meio da mensagem ele contou essa história e o irmão ficou muito tocado e disse: pastor, depois da pregação, disse: pastor, essa aqui é uma oferta, mas como o programa já está garantido, é para a mulher do Galo. A mulher do Galo tinha um grande sonho, ter uma geladeira, para tomar um coquinha gelado, que ninguém é de ferro, fazer din-din, não sei como chama aqui, din-din, sacolé, e vender a 10 centavos ali nas redondezas. Ela nunca tinha visto tão dinheiro junto. Quando a oferta chegou em suas mãos, ela quase cai para trás. No final daquele ano, eu e minha esposa fomos com o pastor Jeremias e a sua esposa conhecer aquele sítio e comemos uma galinha de capoeira deliciosa com coca gelada naquela geladeira da oferta especial que ela recebeu. Mas, meus irmãos, alguém soube dessa história, telefonou para o seminário sertanejo da JUVEP e disse: mas pastor Pedro, como é que a mulher do Galo sobrevive? E ele já contou a história, a meieira e tal, e aqueles irmãos disseram: pois vamos levantar uma oferta, e veja quanto é que o proprietário da terra cobra, porque nós vamos comprar para ela a terra na qual ela está plantando. Poucos meses depois estavam sendo comprados aqueles 3 hectares de terra, então ela já não era mais meieira, ela agora era dona da terra, ela agora era empresária da área agrícola. E outra pessoa então soube dessa história, telefonou para o seminário sertanejo e disse: mas como é muito difícil nesse lugar tão seco. Nós vamos levantar uma oferta para que ela compre, adquira um equipamento simples, mas efetivo, de irrigação, para que melhore as condições. Pouco tempo depois estava chegando aquele equipamento com todas as instruções. Meus irmãos, poucos meses depois, aquilo ali parecia um oásis naquele deserto. Ela já estava precisando contratar outras pessoas da vizinhança, porque a família dela já não dava conta de todo o trabalho e de toda a produção e dos pequenos animais que estavam sendo criados ali naquele oásis. Por fim, pastor Jeremias foi pregar em New York, Nova York. Alguém aqui é conhecido em Nova York? Pois o Galo do sertão da Paraíba já é conhecido lá, irmãos? O pastor Jeremias, no meio da pregação, falou dessa história. Aqueles irmãos compungidos e tocados por essa história, reuniram-se com o pastor Jeremias, fazendo assim uma roda, após o culto, e disseram: como é a casa da mulher do Galo? Pastor Jeremias contou o que eu já lhes falei, e aquela igreja disse: pois nós vamos fazer uma campanha, levantar um dinheiro para construir uma casa digna para a mulher do Galo. Irmãos, depois de uns 7 meses, estava ali a casa. Um ano depois eu visitei aquela casa de chalé. Aqui é o baixio onde tem a sua terra, onde faz a plantação, tudo. E aqui no alto construiu a casa. Um chalé, irmãos, com um terraço, um alpendre maravilhoso, ventilado, até suíte a casa tem, louvado seja Deus. Porque quando Deus quer abençoar, Ele abençoa, louvado seja o nome do Senhor. E a grande lição que aquela simples sertaneja, serva de Deus, nos deu, é que certa vez, comentando sobre essa história, ela disse, na sua simplicidade: mas na verdade, eu só queria dar uma oferta para que o Evangelho continuasse sendo pregado pelo sertão através do rádio. Irmãos, ela não negociou com Deus. Ela deu despretensiosamente. E não fez como
algumas igrejas aí ensinam. Vamos dar um galo para que Deus nos devolva um galinheiro completo. Não é assim. A gente dá porque tudo já é de Deus, louvado seja o seu santo nome. Mas outra história, essa vem lá do sertão do Ceará. Nós estávamos plantando uma igreja na cidade de Santana do Cariri e fomos toda a equipe, 120 voluntários, para a zona rural. E uma dupla da nossa equipe chegou naquele lugar chamado Jardim Mirim. Bateu na casa de seu Manuel. Ele logo percebeu que eram crentes por causa da Bíblia que levavam consigo e foi despachando: vá para a casa vizinha porque aqui a gente não gosta de crente. Mas aquelas duas missionárias, pioneiras do projeto Radical Sertão, que é um projeto que a Missão Juvep tem para plantar igrejas na zona rural, nos povoados e sítios onde o evangelho ainda não chegou. E Bebel e Neidinha estavam, então, iniciando nesse projeto. E começaram a conversar com o seu Manuel: olha, seu Manuel, aqui o lugar é bonito, parece que tem chovido, temos visto bonitas plantações. E ele gostou tanto da conversa que, mesmo tendo já despachado-as, lhes convidou: vamos entrar. E sentadas então no sofá da sala, começaram a conversar e introduziram o evangelho. E seu Manuel gostou tanto que abriu seu coração e disse: mas olha, eu tenho uma tristeza muito grande no meu coração. A nossa filha Aparecida, 38 anos, há 33 anos que ela ouve tudo, mas não fala nada. Aos 5 anos de idade, nós não sabemos porquê, mas ela perdeu a fala. E há 33 anos, então, está emudecida. As nossas missionárias ficaram intrigadas, pediram para conhecê-la. Maria Aparecida veio à sala e as missionárias pediram, então, permissão para orar por ela. E a mãe já tinha falado que nos últimos anos ela tinha ficado assim, estava ficando muito nervosa, aborrecida, malcriada. Havia tentado suicídio alguns 2 anos atrás. E a missionária Bebel, então, pediu permissão para orar por ela. E antes de orar, perguntou: Maria Aparecida, você crê em Jesus Cristo? E ela, balançando a cabeça, respondeu positivamente: você acredita que Jesus tem poder para devolver a sua fala? Você quer voltar a falar? Ela ficou assim, impactada com aquela pergunta. Depois de alguns segundos, balançou a cabeça. E Bebel então orou por ela. Disse: Senhor Jesus, se for problema emocional, maligno, biológico, orgânico, o que for, o Senhor tem poder para curar. Porque o Senhor é o Senhor da história, é o Senhor das nossas vidas. E ela terminou de orar e disse a Maria Aparecida: Maria Aparecida, diga: mamãe, eu te amo, papai, eu te amo. E ela tentava falar, mas não saíam sons, a não ser aqueles que ninguém entendia. Depois de 1 ou 2 minutos, irmãos, o Senhor Jesus operou. Ela correu para a mãe, abraçou a mãe, dizendo: mamãe, eu te amo, mamãe, me perdoe. Abraçou o seu pai, dizendo: papai, eu te amo, papai, me perdoe. Que coisa maravilhosa! O evangelho entrando naquele lar, o evangelho produzindo pelo poder do nome de Jesus cura. E a coisa maravilhosa é que no culto à noite que fizemos, Maria Aparecida disse: eu quero falar ao povo. E ela pegou o microfone, nós ficamos assim um pouco preocupados, o que é que ela vai falar? E as primeiras palavras públicas dela para o povoado de Jardim Mirim, grande parte estava naquele culto ao ar livre. Ela disse: Jardim Mirim, Jesus ama vocês. Um mês depois, essa experiência não foi comigo, foram com as missionárias. 1 semana depois, eu fui visitar aquela família para verificar se o milagre havia ocorrido. Realmente ocorreu. E para encorajar aquela família, os pais, a fazerem o que as missionárias já tinham dito. Ela passou 33 anos emudecida. Conversem com ela, principalmente sendo mulher, tem muita coisa o que falar daqui para frente. E na verdade, irmãos, os pais estavam conversando com ela. Deus fez um milagre, louvado seja Deus. Mas o maior milagre é que Maria Aparecida estava firme na fé em Jesus Cristo. E para mim a maior surpresa é que os seus pais continuaram na idolatria, sem querer
assumir nenhum compromisso com o Senhor Jesus Cristo, que fez uma obra tão maravilhosa na vida da sua filha. Porque milagres, irmãos, não salvam. O que gera fé salvadora no coração da pessoa é a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, o Senhor Jesus nos manda na grande comissão: ide por todo o mundo e fazer o quê, meus queridos? Pregar o Evangelho. Essa é a maior necessidade dos nossos sertões, dos povos minoritários e de todos os povos ao redor do mundo, louvado seja Deus. Mas, meus irmãos, o texto que nós lemos, nele Paulo desnuda o seu coração e nos mostra quais são os sentimentos que habitam no coração de quem entendeu a grande comissão e assumiu a causa do Evangelho como a causa da sua vida. Alguém que, mesmo tendo os seus sonhos pessoais, humanos, legítimos, coloca a causa do Evangelho acima dos seus próprios planos e sonhos pessoais. Paulo, esteja com a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios capítulo 9. E nestes minutos eu quero que você seja encorajado pela palavra de Deus a assumir a causa do Evangelho, a assumir a semelhança do apóstolo Paulo. Paulo assumiu a causa do Evangelho de forma apaixonada. Ele assumiu a causa do Evangelho sacrificialmente. Ele fez como a grande meta da sua vida, dedicar-se, dar tudo de si em favor da causa do Evangelho. E mesmo que você não seja missionário, mesmo que você não seja pastor, mesmo que você não esteja na liderança da igreja, mas se você faz parte do corpo de Cristo, se você foi redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, se em Cristo está depositada a sua fé, você também, pela palavra de Deus, deve ser alguém comprometido com a causa do Evangelho. A causa do Evangelho deve ser a causa da sua vida. A meta da sua vida deve ser, de alguma forma, e por todos os meios que lhe forem possíveis, contribuir em favor da causa do Evangelho. E quando lemos o Novo Testamento, quando lemos as Sagradas Escrituras do Velho e do Novo Testamento, nós reconhecemos que o grande propósito universal de Deus é que o seu Filho Jesus seja exaltado entre todos os povos da terra. Nós lemos no Salmo 96, verso 3, o próprio salmista, tendo essa consciência no seu coração, e através deste cântico, deste salmo, convidando todos a se envolverem, todo o Israel a se envolver com a causa do Evangelho, quando ele diz: anunciai entre todos os povos as suas maravilhas, anunciai entre todos os povos as suas maravilhas. O Salmo 96, e este deve ser um versículo muito bem marcado, não apenas na sua Bíblia, mas no seu coração. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Ao lermos o livro do profeta Isaías, nós entendemos que o Evangelho que está presente não apenas no Novo, mas também no Velho Testamento. O Evangelho que no Velho Testamento reveste-se do compromisso de Israel, dar testemunho de Deus a todos os povos. E no Novo Testamento reveste-se e circunscreve-se na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Deus Filho, que veio, que morreu na cruz para trazer salvação a todo aquele que nele crê. Este Cristo maravilhoso, o Filho de Deus, o Deus encarnado, que merece ser exaltado entre todos os povos da terra. Irmãos, no verso 12,
Veja a expressão. Um coração comprometido com a causa do Evangelho, diz assim como Paulo: tudo suporto, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo, ao avanço deste Evangelho, à pregação deste Evangelho, ao testemunho desse Evangelho. No verso 16, Paulo diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. No verso 19 ele diz: fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Paulo está dizendo aqui: eu estou pronto a humilhar-me e a rebaixar-me ao máximo diante de qualquer pessoa, se esta minha atitude de auto-humilhação, de apequenar-me, de diminuir-me diante dos outros, me abrir portas para que eu possa testemunhar ao maior número possível de pessoas. Verso 22, Paulo diz: eu estou disposto a abrir mão de todos os meus direitos ou pretensos direitos. Estou pronto a fazer-me de fraco, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, pregar o Evangelho, testemunhar de Cristo e salvar alguns. Por fim, fechando essa janela através da qual ele abre o seu coração e nos mostra como funciona um coração que abraça e que assume a causa do Evangelho, ele diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante com ele. Meu querido irmão, embora você tenha muitos sonhos, muitas metas na vida, tenha os seus projetos, deseja alcançar isso, aquilo, melhorar de vida em todas as dimensões, mas eu quero encorajá-lo para que a causa do Evangelho seja o seu maior sonho, seja a sua principal causa, seja o motivo principal dos seus esforços e de tudo quanto você faça e venha fazer neste belo e problemático planeta. Assuma a causa do Evangelho. Quem abraça uma causa está disposto a viver sacrificialmente, a dedicar-se integralmente à causa, e está pronto a dar sua vida pela causa, e se necessário está disposto a morrer por ela. Causa é aquilo em que você acredita de tal maneira que está disposto a viver por ela, e se necessário está disposto também a morrer por ela. Nos anos 60, um jovem argentino de classe média alta, acadêmico de medicina, bonito, inteligente, abriu mão de uma vida confortável, de um futuro promissor como médico, porque ele abraçou a causa do socialismo, ele dedicou a esta causa toda a sua vida e por ela morreu. Ele abraçou a causa do socialismo na América Latina e se transformou num dos rostos mais produzidos e mais divulgados ao redor do mundo e inspirou milhões e milhões de jovens ao redor do planeta. Eu estou falando de quem? Che Guevara. Che Guevara abraçou a causa do socialismo. Você tem abraçado, meu querido irmão, a causa do Evangelho com a mesma radicalidade, com a mesma paixão, não apenas de Che Guevara, a causa do socialismo, mas principalmente na medida de Paulo, quanto ao compromisso e comprometimento pessoal com a causa do Evangelho. Outro homem que abraçou de forma extraordinária uma causa foi Martin Luther King, pastor negro americano que assumiu a causa pela igualdade social numa época de vergonhosa discriminação nos Estados Unidos. Qual foi o seu mais famoso discurso? I have a dream. Mas não era um sonho. Eu tenho um sonho, mas não era um sonho. Era a causa daquele pastor negro. Você, meu querido irmão, precisa assumir a causa do Evangelho. A obra missionária carece de homens e mulheres que assumam a causa do Evangelho com a mesma radicalidade e ardor
que estes homens dedicaram-se à causa que abraçaram? Ou será que a causa do Evangelho não merece a nossa dedicação amorosa, radical e sacrificial? Meus queridos irmãos, a causa do Evangelho foi abraçada por Jesus e por muitos cristãos através dos séculos, e assim chegou até nós. E Paulo é um grande exemplo de alguém que assumiu apaixonadamente a causa do Evangelho. A palavra de Deus nos mostra o próprio Senhor Jesus Cristo abraçando a causa do Evangelho amorosa e sacrificialmente, dando a sua própria vida em favor da salvação de perdidos pecadores, entre eles eu e você. A Bíblia nos mostra uma lista de inumeráveis homens e mulheres que deram as suas vidas e morreram por amor a Deus e a sua obra. Paulo, Pedro, Estevão, tantos outros, além da belíssima galeria dos heróis da fé que encontramos em Hebreus capítulo 11. E é um testemunho marcante quando o texto bíblico, falando destes heróis, diz: eram homens dos quais o mundo não era digno. O avanço da igreja nos 21 séculos de história tem se dado em grande parte através da vida dedicada e também do sangue de milhares de mártires. Homens como Policarpo, Savonarola, John Hus, mais recentemente Jim Elliot, homens que deram as suas vidas e morreram pela causa do Evangelho. E eu quero encorajá-lo a ler 2 tipos de livros: comentários bíblicos, devocionais como aquela coleção de Hernandes Dias Lopes, e livros biográficos. Os livros biográficos dos missionários, dos grandes homens de Deus que foram usados pelo Senhor para a expansão do Evangelho, são uma literatura extremamente inspiradora, encorajadora e edificante. Meus irmãos, nós precisamos abraçar a causa do Evangelho. Se Jesus é Deus e morreu para salvá-lo, para livrá-lo da condenação eterna, nenhum sacrifício será grande demais para você fazer por amor a Ele, pela causa do Evangelho. Voltando agora, mais uma vez, para 1 Coríntios capítulo 9. Paulo diz: suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao avanço do Evangelho. Sobre mim pesa esta obrigação. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Estou pronto a diminuir-me. Estou pronto a fazer-me até escravo, a descer-me à posição mais vil, em favor da causa do Evangelho, para que ele alcance mais gente. Assumir a causa do Evangelho é imitar Paulo. Suportar tudo para não travar seu avanço. Diminuir-se, humilhar-se se for necessário para ganhar o maior número de almas. É estar disposto a fazer tudo quanto puder e dar e dedicar-se em favor do avanço do Evangelho. É afirmar de coração: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Este Evangelho precisa ser anunciado no nosso dia a dia, pelos caminhos que trilhamos de segunda a sexta ou de segunda a segunda. Mas precisamos também contribuir para que ele seja pregado naqueles lugares distantes, aonde nós não estamos, para onde Deus levanta dentre nós missionários e os envia para proclamar o Evangelho. Assumir a causa do Evangelho, irmãos, é descobrir que a sua vida não lhe pertence mais, e nem você está aqui na terra para correr apenas atrás dos seus sonhos, das suas realizações pessoais. Abra a palavra de Deus em 2 Coríntios 5 e leiamos o verso 15. Esse texto bíblico nos diz que Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O Senhor distribui entre nós as várias atividades humanas,
Alguns de nós são funcionários públicos, empresários, empregados, bancários, banqueiros. Qualquer que seja a nossa atividade, nós precisamos, com a nossa vida, testemunhar do Evangelho aonde estamos e contribuir, como pudermos, para que este Evangelho chegue ao conhecimento de todo homem, de toda mulher, ao redor do mundo. Assumir a causa do Evangelho é consagrar seu tempo, sua renda, seus bens, toda a sua vida para a glória dele e para fazer Jesus conhecido entre todos os povos da terra. O compromisso de Paulo era esse. Ele foi levantado por Deus como apóstolo aos gentios para levar o Evangelho aos povos que não tinham nenhum conhecimento do Evangelho e não sabiam nada a respeito de Jesus Cristo. Alguns de nós, irmãos, são chamados por Deus para dedicarem-se à pregação e à expansão do Evangelho e vão para os campos missionários. Esforce-se para ouvir Ronaldo Lidório, seja hoje à noite aqui, esteja aqui ou então pela internet. É um apóstolo dos nossos tempos. Deus o usou de uma forma extraordinária para levar o Evangelho a um povo tribal, de língua ágrafe, e o alcançou, fez o alfabeto, construiu o alfabeto, um povo que milenarmente nunca precisou ler para sobreviver. Agora, aqueles convertidos entre os concombas foram encorajados a difícil da tarefa de aprender a ler, entender o que é um alfabeto, uma gramática. E como fruto do seu trabalho de poucos anos, milhares e milhares de concombas foram convertidos a Cristo. O que aconteceu através do ministério de Ronaldo em 7, 8 anos ali, geralmente isso acontece depois de 20, 30, 40 anos, mas Deus soberanamente abençoou de uma forma extraordinária o seu ministério entre os concombas. Ide por todo o mundo é uma ordem a toda a igreja, não apenas ao clero, não apenas aos pastores e missionários, é uma ordem para toda a igreja. Eu gostaria que você repetisse comigo esta frase: eu fui chamado para evangelizar o mundo. Comigo, eu fui chamado para evangelizar o mundo. Deus levanta alguns para dedicarem-se com tempo integral ao trabalho missionário. Alguns vão para os sertões, outros para os povos minoritários, outros para outros povos nos diferentes continentes. E nós outros, que não seremos chamados por Deus para irmos aos campos, nós somos chamados para orar e financiar a obra missionária. Certa vez, o grande pregador John Piper disse: se nós ganhamos 10 mil reais, nós não precisamos ter um estilo de vida de 10 mil reais. Nós podemos viver um estilo de vida mais simples. Nós podemos economizar recursos para carrearmos mais recursos daquele que Deus coloca em nossas mãos para a obra missionária. Conta-se uma história que quando eu era criança ouvi, na classe infantil, que naquela cidade um ferreiro estava com a sua bigorna, malhando ferro. E o amigo passou e perguntou: ferreiro, o que é que você está fazendo? E ele disse: estou evangelizando Portugal. E o amigo aproximou-se do ferreiro e perguntou: eu não entendi a sua resposta. Ele disse: sim, porque toda a renda do meu trabalho deste dia eu estarei enviando para o missionário da nossa igreja que está evangelizando Portugal. Meus irmãos, nós somos chamados por Deus para assumirmos a causa do Evangelho. Nós devemos assumir a causa do Evangelho de forma apaixonada, sacrificial, de forma total, integral. E nós que não somos chamados para os campos missionários,
nós podemos contribuir com a evangelização do mundo através das nossas orações. Concluindo, eu quero encorajá-lo para que parte das suas orações possa ser dirigida aos povos que ainda não conhecem a Cristo, intercedendo por eles e pedindo que Deus levante missionários para alcançá-los com o Evangelho. Quero também encorajá-lo para que você abra o seu coração para dedicar da sua renda mensalmente um valor para as missões. E a liderança da sua igreja saberá muito bem gerenciar estes recursos para apoiar missionários que estão nos campos e para investir no envio daqueles missionários que Deus levantará do seio desta igreja para os povos ao redor do mundo, para a honra e glória do nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui na terra para cumprirmos a vontade de Deus. E o grande propósito de Deus de nos salvar e nos manter nesta terra é para contribuirmos para que o seu Filho Jesus seja exaltado entre todos os povos da terra. Ao redor do planeta, cerca de 6.000 povos ainda não conhecem a Cristo. Dos quase 1 milhão de ciganos no Brasil, apenas 1% deles foram alcançados pela graça salvadora. No sertão nordestino, cerca de 6.000 povoados ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Cerca de 1.500 comunidades quilombolas em todo o Brasil não conhecem a Cristo. É nossa responsabilidade fazer a nossa parte para que o Evangelho chegue a todos eles. Deus quer contar comigo, Deus quer contar com você. Sigamos o exemplo de Paulo, que abraçou sacrificial e apaixonadamente a causa do Evangelho. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque fomos alcançados pelo Evangelho. E tu nos alcançastes para que também façamos a nossa parte, para que este Evangelho chegue a todo canto e toda pessoa possa ter a oportunidade de ouvi-lo, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da tua palavra. Que esta igreja seja cada vez mais uma igreja missionária e que os irmãos que aqui estão e que têm ouvido o teu Evangelho assumam a causa do Evangelho e tenham o compromisso pessoal de dedicar-se com as suas orações e finanças em favor da obra missionária e que alguns deles sejam chamados por ti para deixar o aconchego da família, a sua cidade, para dedicar-se aos campos missionários, dentro ou fora do Brasil. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.